que é o russo, ó. Vamos, vamos aqui esclarecer os decretos de Augusto, né? Que foram feitos agora, há 15 minutos atrás, por volta das 19h15 às 19h30, aproximadamente. Foram 19 horas até às 19h30, né? 19 horas até às 19h30, né? Por volta de 30 minutos de pregação da hoje. Vamos aqui esclarecer e pontuar e escrever no livro da vida quais foram as colocações, né, da pregação de Arusha. Essa pregação foi feita diretamente em Chuamaial. Tem testemunha da pregação? Tem testemunha. Tem testemunha física e ocular? Tem. E auditiva? Existe testemunha. Existem mais de uma, duas, três, quatro. Mais de 4 testemunhas. Mais de 5 testemunhas. E os animais, e as plantas, e a água. E todo Chuamaial. Essa pregação foi feita em Chuamaial. Então vamos ver aqui as determinações, né? E os rendimentos da pregação de Arusha. Né? Porque você está vendo aí grandes transformações em toda a terra, grandes mudanças, grandes alterações comportamentais, humanas, sociais, nacionais, internacionais, de tribos, de aldeias, de língua, de povo, empresa, economia, religiosa, governança estatal, da lei, dos magistrados, em tudo. Você está vendo uma grande mudança. Mas as mudanças estão saindo daqui. De mim são os meus decretos. Outrora já tinha aí 7, 8 ou 10 decretos, né? Segundo o Rutial, conseguiu encontrar os decretos aí que foram feitos, né? por Rússia. A faixa do ano 2018, não? Parece que foi 2018, foi 2019, 2018. E esses decretos estão na praça aí, né? Eles bombaram. A palavra, ela arrepiou os montes. Ela fez tremer os alicerces da terra. Social, espiritual, material, humano e econômico. Houve grandes mudanças e grandes transformações. Então a minha palavra, ela está operando grandes obras, as obras serão maiores do que a que eu fiz na terra do Mizraim, né? Mizraim é uma pessoa, né, gente, que gerou aquela infinidade de povos, né? E posteriormente otorgaram o nome do Mizraim como Egito, né? E foi tendo as mudanças. Esses nomes, eles foram sendo adquiridos por quê? Para a grande exploração imperial europeia. Que eles saíram dizimando tudo, porque a Europa é isso aqui, ó, Europa. Você é um fiasco na minha presença. Eu não faço a Europa ser engolida pelas águas, ou pelo fogo e ser engolida pelo vento, por causa de muitos que acreditam em mim que estão lá. Mas se eu retirar todos que estão lá, Europa, tu será consumida a nada. Então vamos lá. Não? Causou grandes males na sociedade mundial, grandes covardias, grandes pecados. O homem da iniquidade, ele veio de Europa. É de Europa. É de lá que saiu o mal. Sempre lá saiu o mal. É de lá. Não se engane os povos e as nações, tá? É de lá. Que esse ser maligno, ele vem fazendo muita cirandagem na vida dos povos e das nações. Mas agora, eu o repreendi severamente. Aí eu digo, qual foi, em síntese, Rússia, qual foi o teor da tua pregação? O teor da minha pregação, da pregação de hoje, não? Assim como eu faço sempre
Só que não é, ela não é levada ao público, não. Então, agora eu resolvi retratar um pouquinho e dar um pouquinho do que foi dito, né? Então, qual foi, a Rússia? Os seus procedimentos do seu governo mundial, internacional, nacional, municipal, estatal e aldeítico, de aldeia e tribal de tribos. Eu vou pegar todas as etnias, as clãs, família, tribo, aldeia, tá? Os nômades, todos têm, os ciganos, todos têm, os indígenas, disse, todos têm um lugar em mim. Eu fico muito satisfeito de poder resgatar o meu povo, ó. Meu povo me reconhecer novamente, né? E, né? Eu vim para livrar quem? O meu povo do engano, né? Esse engano que está na terra, né? O engano dos falsos messias, do falso criador, né? Rússia, quem que é o Messias? O Messias é o criador do mundo. Rússia, quem que é o criador do mundo? É o Messias. Não tem outro. Essa é a verdade única, explícita, né? Eles dizem que tem o Criador e tem o Messias para confundir o povo. O Messias é o Criador. O Criador é o Messias. E o Ruha é o Messias. O Espírito eterno. Ah, o eterno. A vida eterna é o Criador. A vida eterna é o Messias. A vida eterna, o Ruha, Ramanohen. O conselheiro, ele é o Criador. Ele é o rim, né? Aí digamos que aí vem a criação, né? O rim já, o rim é, né? A criação, o homem, participante, né? Da cúpula formadora, né? O homem participante. Ó. É por isso que, Ruja, e qual foi o teu da sua pregação? Foi agora, né? A data do mês 6, né? Do IAL 5, do IAL 6, né? Do mês 5, do ano 2005, por volta de 19 horas da Laila, né? Lailaú, da noite, até às 19h30. Né? Foram 30 minutos de pregação, né? Assim, eloquente, firmemente, sem cessar, sem parar, sem titubear, e sem medo algum em mim se lançar. Eu disse que eu dei ordem aos meus Molorim, ao meu exército, outra vez, para descer de todas as localidades existentes e existencial no universo e atacar com grande força o império, os governantes impíos e destruir por completo o reino da serpente, do sapiliano da serpente. É para levar ao caos total. É para esmagar o reino de ferro. É lata. O reino chipado. O reino, como diz, né, de grande astrologia, de grande engano virtual. O reino dos mágicos virtuais. Do sistema cibernético. É para aniquilar por completo. E dar um paradeiro aonde? Em Estados Unidos da América. Para derrubar tudo. Não ficar pedra sobre pedra que não é derribada. Não terão dinheiro para comprar pão. E vão catar latinha na rua. E não vão poder nem catar latinha para vender. Será o caos total. Generalizado. Eu derrubo outra vez a arrogância humana. Isso eu estou retratando a pregação. A pregação, em sua maior, ela foi mais abrangente. Aqui eu estou fazendo uma síntese. Para você ter uma noção, um aperitivo para você. É um tira-gosto, para você entender o que foi feito. E é o russo. Mas isso vai acontecer? Sim, está acontecendo. Eu disse assim. Eu mando lá um fogo devorador, um vento destruidor,
O fogo vem através do chuva do sol excessivamente quente. E faço inundar com águas. E elimino. Não há conversa comigo. E eles não me encontram. Não sabem quem eu sou, não me conhecem. E nunca haverão de me conhecer. Bom, aí eu digo, essas coisas é para se cumprir, é rápido. A minha palavra, ela se cumpre com grande eloquência de velocidade. A minha palavra se cumpre a velocidade maior do que da aurelial, da luz. E maior do que a velocidade do vento. E bem maior do que a propagação da velocidade do som. É mais rápido o cumprimento da minha palavra. O que mais, Yahushua? Eu disse que aquele que não plantar não vai comer. Ele vai perecer de fome. É triste? É. Chegar no supermercado e ver as prateleiras vazias é muito triste. Comprar um pão e não ter um pão. Chegar nos açougues, na geladeira e as carnes está tudo podre. Ah, mas por que não deu para alguém? Eu disse na pregação. Não. A carne é dele, ele dá se ele quiser. Não é porque ele tem muito que ele obrigado a dar, não. Se ele quiser lançar fora, lança. Não importa. Aqui não tem nenhuma obrigação, imposição a ninguém. A minha palavra, ela cumpre naturalmente. Aqui não é um ditador. Eu não quero adoração nenhuma, eu não preciso disso. Eu quero antes o homem em liberdade, somente isso. E qual mais o teor? Então foi isso. E dizia, né, anteriormente, um chuva mensal, um calor de 50 graus. Um calor excessivo. Por quê? Por causa dos homens que cortam todas as árvores e não plantam a árvore frutífera e dizimam a terra para assim enriquecer. Somente eles querem. E cortam tudo para fazer somente as plantações que eles querem. É mais nada. E ter o capim que eles querem. Eles querem ter milhares e milhares de extensão de terra sem uma árvore. Para soltar alguns boi, algumas vaquinhas. Só isso. E quando muito, todas as ovelhas e os carneiros, para comer a clorofila das árvores e levar tudo ao caos. Porque eles odeiam as plantas. E o que é primeiro no teu reino que você constitui? As plantas, os frutos. Sem planta e sem fruto, os animais haverão de morrer. Os homens haverão de perecer. Porque os alimentos de semente não originais, esses não trazem benefício algum à nossa saúde. E o que eu quero? Sementes nativas, originais, para plantar. E arroz não dá na areia, sim, ele vai dar na areia. Segundo a minha Davaru, segundo a minha palavra, se eu disser, o rio vai secar, o rio seca. E se eu disser, o rio vai ter muita água, vai ter muita água. Se eu disser, o mar fica no lugar, no limite dele ele fica. Se eu disser, o mar sai dos seus limites, ele sai. Até se eu disser, o mar seca, ele seca. Essa foi a minha pregação. É pesada, Yahushua. É muito pesada. Mas foi para isso que eu vim. Para que, Yahushua, que você veio? Limpar toda a terra. Aí entrou a parte mais emocionante, gente. Vou falar abertamente. Muitos dizem que não existe, que não tem, mas eu digo tem. Entre aspas. Demônios, entre aspas. O que é demônio, Yahushua? São seres extremamente perturbadores. São seres extremamente perversos. E onde estão esses demônios? Nos ares. Maiormente dentro das mentes humanas. Eles são extremamente
de alto teor de perversidade. Eles se vestem de misericordiosos, de religiosos, de bons. Se vestem de amigos, se vestem de urulhau, de luz. Mas, no entanto, portanto, entretanto, todavia, eles são seres extremamente periculosos, de alto teor de periculosidade para a natureza e a raça humana. E o que você faz, Russo, com eles? Nesse decorrer desse meu tempo, de 9 anos, 9 milênios, eu já aprisionei bilhões de demônios numa série imensurável, incontável, mediante aos olhos humanos. E o que você fez com eles, Russo? No fogo eterno, com pedras de enxofre, e com o sopro da minha boca cai quem ousa, o incircunciso, que a terra tanto espera e está adorando. Quem é o circunciso, Yahushua? Você bem sabe. Aquele que é contra mim. Como que ele é contra ti, Yahushua? Ele impede que as pessoas reconheçam-me, que eu estou em terra. Sempre iludindo que o Messias virá. O Messias está nas alturas. O Messias vai retornar. O Messias morreu, ressuscitou e foi para o Pai e vai voltar. Eu sou o avião. Eu sou o Pai grande. Lá de muita nação. Eu sou o avião. Eu sou Yassoru. Oh, Yassoru! Eu sou as 26 nações que haverão de governar o mundo e toda a criação. Essa foi a pregação. Yahushua, se ri outra vez dos ídolos. Aí para aqueles incrédulos eu falo. Yahu, se ri dos ídolos, porque muitos têm dúvida. Muitos têm dúvida, eles não entendem o processo evolutivo da matéria, nem o processo evolutivo do espírito, do Ruha, das palavras. Por isso estão no mundo rudimentar, aprisionado ainda no pecado. Eles ainda são bebês, eles necessitam de mamar no peito de leite. Se der alimento forte para eles, eles desandam o intestino e dá uma caganeira neles. Aí tem que dar soro na boquinha deles, porque eles não creem, são muito incrédulos. E nós não somos mais meninos. E quando era meninos, fazia as coisas de meninos. Agora que somos grandes, devemos fazer as coisas de grande, de adultos. E eles têm barba na cara, cabelo nas axilas e nas partes íntimas, tanto masculino como feminino, mas agem, pensam e têm emunaú, crê ainda como criança. Não digo criança de pureza, mas eu digo criança de incredulidade. Para mim não serve, nem para lixo, porque não virá adubo para alimentar as minhas plantas. E ao Yahushua, então esse fosse o teor da sua palavra, sim. O incircunciso nada pode, porque eu estou em terra. Quem é um circunciso? Satã. É mais nada. A antiga serpente. Não é ninguém além disso e nem menos disso. Eu sei o que falo. E eles me procuram. A serpente e o seu rei me procuram incessantemente, mas não me encontram. E não haverão de me encontrar. Porque há um grande abismo entre mim e eles. Não há nenhuma união, nenhuma aliança, nenhuma sociedade entre o Urial e as trevas. Nenhuma sociedade entre o Tzadiki e o ímpio.
Tzadikim e o pecador, não há nenhuma. O que tenho eu a ver com o príncipe que vem a enganar este mundo? Nada. Eis-me aqui, humildemente. Yahushua, para todos os povos e nações. Esse foi o teor da minha pregação. Águia perversa, das alturas eu estou te derrubando. Quiseste assentar acima das cocavas das estrelas e subjugar-me a ti, dizendo que Yahushua não é ninguém, criando o teu reino de ostentação e orgia e imperialista, escravocrata da humanidade, acusando as humanidades e usando a própria lei para se beneficiar, criando as leis segundo o seu interesse, roubando e matando, sendo desonesto ao extremo. Mas eu vim e derrubo você lá de cima. Tu cais igual uma fruta podre e se esborracha. O que mando é em cima do seu galho que você se encontra. Lá no cume do pináculo do templo, eu mando o meu corvo e ele vai só dar 5 bicadas na face da sua fruta e tu cairás. E eu direi, Vav, Shin, Ain, e Arrocha, tu cais. Ó, cocave, errante, e não mais atormentarás os povos e as nações. Assim diz Yahushua, Home Rosh Hayohim.